A abertura para o público vai ser às 7 horas. Público, quando eu digo público, para todos os eleitores. De 7 às 10 horas da manhã, nós temos, o TSE disciplinou um horário preferencial. Não é um horário obrigatório só para determinados grupos de risco, o horário preferencial para grupos de risco. Aí incluídos idosos, gestantes, tem as prioridades legais também, que já são idosos, já são gestantes, mas esse ano, especificamente, a questão do grupo de risco para a Covid. Então, esse horário de 7 às 10 horas é um horário preferencial. Ah, doutora, vou poder votar? Eu não sou do grupo de risco, eu sou um jovem, não estou do grupo de risco, vou chegar na sessão, vou ser impedido de votar? Não, não vai ser impedido de votar. Mas a gente pede a essas pessoas que deixem esse horário para as pessoas do grupo de risco. Não é que ele vai ser impedido, mas não é o horário que ele deveria ir. Então, assim, até a gente pede para que deixe efetivamente para os idosos, para os grupos de risco mesmo. Depois desse horário, os idosos ou grupo de risco pode votar? Pode, normalmente. Depois das 10 horas, durante todo o dia, se chegar um idoso lá depois desse horário, às vezes é um idoso que mora na zona rural, não chega até as 10 horas. Ah, doutora, não posso mais votar? Não, vai poder votar normalmente. É a questão que a gente deve frisar, que é um horário preferencial, tá certo? Doutora, volta a lei seca a partir dessas eleições em Jaraguá? Sim. A questão da lei seca, na verdade, a gente baixou uma portaria. Logo no início da campanha, a representante do Ministério Público, ela ajuizou uma ação, e na ação ela já fez esse pedido para o fechamento de bares e para a proibição da venda de bebidas, não fechamento, mas a proibição de bebidas alcoólicas. E a gente protelou a análise do pedido, mas ontem, na data de ontem, a gente baixou uma portaria, é a portaria 015, que ela proíbe a venda de bebidas alcoólicas a partir das 18 horas do dia 14, ou seja, do sábado, até as 18 horas do dia 15 de novembro. Então, esse período a gente até faz um apelo aos comerciantes e aos donos de bares, né, para que evitem efetivamente a venda de bebida. Não tem amparo, é inconstitucional, mas é uma questão de organização nossa. É uma questão até do pleito transcorrer de forma mais equilibrada, de forma mais tranquila, porque todos nós sabemos que uma pessoa sob efeito de álcool pode causar alguns outros transtornos, além de ter provocações políticas. A gente sabe que os ânimos são muito exaltados nesse período da política, e em razão disso a gente aderiu a questão da portaria da lei seca. Então está vedado a partir de sábado às 18 horas. Sim, tem a punição, a sanção é de R$5.000 para aqueles. A gente está divulgando bastante a portaria, vai ser distribuído nos principais comércios aqui de Jaraguá, com a contribuição da Polícia Militar, da vedação e também da sanção, que é a aplicação de multa de R$5.000, sem prejuízo aí também do comerciante vir a responder por um crime de desobediência. Nós temos uma decisão judicial que vetou a qualquer manifestação que possa vir a gerar uma aglomeração. Infelizmente, a gente ainda teve alguns problemas, descumprimentos, inclusive a gente já fez audiência na qual foi imposta uma sanção pecuniária para aqueles que descumprirem. A gente faz um apelo aos candidatos. A gente já discutiu desde o início, antes mesmo de iniciar o período de campanha. Estivemos aqui nesse mesmo local que estamos hoje, juntamente com o representante público, o representante do Ministério Público Eleitoral. Tentamos uma negociação para que fosse disciplinado, para que não aglomerasse pessoas, mas infelizmente ainda foi preciso o ajuizamento de uma ação e a imposição e a vedação da não realização desses atos que pudesse aglomerar pessoas. Porque a reta final é o período mais delicado que nós temos. Então, se o candidato X faz um evento hoje, é óbvio que o candidato Y vai querer fazer uma manifestação tão logo. Algumas observações que eu até gostaria de fazer. Primeira coisa, atentar à ordem do eleitor que for se dirigir à sessão eleitoral. Primeira coisa, vá desacompanhado, só vá com acompanhante se for necessário. Uma vez votou, saia da sessão.
leve o número dos seus candidatos anotado. Isso facilita muito. Primeiro voto, vereador, 5 dígitos, encerra a tecla na tecla verde, vem em seguida voto para prefeito, encerra a tecla verde. São 2 votos apenas. Então, leve, senhores eleitores, leve os números anotados, vai facilitar bastante. Caso o eleitor digite no primeiro momento, que é o voto para vereador, apenas 2 dígitos e confirmar em seguida, esse voto não vai aparecer foto de candidato, porque esse voto ele vai para a legenda partidária. É que muitas vezes confundem esse momento, votei e não apareceu a foto do candidato. Aí vem aquela velha discussão, a urna não me apresentou. Não é que a urna não é segura, gente. A questão é que o eleitor, ele votou na legenda e não no candidato. Tem algumas observações de que não pode fazer no dia da eleição, senhores eleitores. Concentração de pessoas até o fim da votação, camisetas padronizadas, boca de urna, oferecer alimentos a eleitores, distribuir qualquer tipo de propaganda eleitoral, usar celular, máquina fotográfica, filmador ou outro dispositivo que prejudique o sigilo da votação, ou seja, tirar foto da urna, lá não pode. Realização de debates na TV, na rádio, naquele momento, no dia da eleição também não pode. E a venda de bebidas, né, como eu já frisei anteriormente. Tem uma observação importante aqui para Jaraguá, que um colégio mudou as sessões do colégio. O colégio, as 4 sessões que estavam no colégio de primeiro grau de hoje, na 24, 25 e 32, 26 e 27, foram transferidas para o colégio Diógenes Castro Ribeiro, justamente porque é um colégio que tem uma estrutura melhor para evitar aglomerações. Né? E, enfim, finalizo já agradecendo à imprensa. O uso de caneta vai ser necessário? A caneta, o que a gente pede? Para que cada eleitor leve a sua caneta. Doutor, e se eu não levar a minha caneta, eu não vou votar? Vai votar, porque nas sessões vai ter álcool em gel, o mesário vai estar lá, vai higienizar a sua caneta. O que a gente está pedindo é que o eleitor leve a caneta para facilitar o momento lá e para evitar efetivamente a contaminação. Mas vai ter caneta lá, o eleitor não vai ser impedido. O que vai impedir o eleitor de votar? Se ele for para a sessão sem a máscara, ele não vai votar. Então, assim, todos os eleitores que forem à sessão, obrigatoriamente terão que fazer uso da máscara. Se não tiver máscara, não vota. Mas a caneta não é um impeditivo, é uma orientação.